Nós aqui do canal Teclas estamos numa jornada para aprender a linguagem Rust, mas a gente ainda está bem no início. Hoje a gente vai começar com um quiz, para ver se a gente entendeu os 3 primeiros capítulos. Eu vou gastar um tempinho tentando evangelizar vocês na programação orientada a testes, acho que ficou uma conversa legal, mas o tópico principal do episódio de hoje é tipos primitivos. Isso quer dizer, quais tipos que estão disponíveis na linguagem Rust para a gente representar os nossos dados? Quais caracteres são válidos? Qual é o tamanho dos números que a gente pode usar? Como é que a gente faz listas de elementos? Como é que a gente representa as famosas strings, né? As sequências de letras que formam as palavras. Esse é o episódio 4 da nossa série, fazendo os exercícios do Rustlings pra gente tentar aprender a linguagem Rust. Vamos nessa, pessoal. Bem-vindos ao Rustlings de novo, tá? O que nós vamos fazer hoje? Pra quem não viu o primeiro episódio e tá saindo todos os vídeos um pouco editadinhos, separado por tópicos e tal, no canal 2 do canal. É extremamente importante ter 2 canais, né, por motivos que a gente tá entendendo aqui. Que aqui, ó, Teclas 2, tá? Eu tô botando aqui, eu vou, na realidade aqui, ó, sigam o Teclas 2. E o Teclas 2, ele é para o tipo de vídeo, tá? Que vai ser mais formato longo, não vai... Tá cada vez mais virando o canal principal aqui um vídeo de ensaios, um canal de ensaios, um canal onde a gente faz o conteúdo mais roteirizado, melhorzinho. Esse canal aqui, que vai ter essas conversas que eu fico falando de 1000 assuntos com vocês, que tem o conteúdo que eu vou ficar um tempão programando e tal, vai ser o Teclas 2. Então, quem não conhece, segue lá para dar uma olhada também. É um outro espaço que vocês vão poder achar o nosso conteúdo. E isso aqui se chama Rustlings, ó. Eu vou rodar aqui, ó. O que é Rustlings, beleza? É um programinha que tem vários exercícios de Rust pra ti. E esses exercícios são códigos que estão pela metade, estão faltando alguma coisa, tem coisas erradas ali. Nós vamos resolver isso com... programando, né? Não sei, deu um bug aqui no meu cérebro. Nós fizemos os 3 primeiros capítulos na última live. Os vídeos estão saindo no canal Teclas 2. E nós estamos no 4º capítulo hoje, que é uma boa porque é uma revisão. Então, né, quem estiver vendo aqui, nós estamos fazendo a revisão dos 3 primeiros capítulos agora. Tem esse quiz 1 que nós precisamos resolver. Deixa eu dar uma olhada aqui. O chat tá parado na live? Acho que sim. Um segundinho. Acho que sim. Falem alguma coisa aí só pra gente testar. Mas vamos começar, beleza? Então assim, quem não viu o primeiro episódio, tá? Nós temos essa pasta aqui, que é o Rustlings, que tem os exercícios. Roda o comando, ele diz, ó, tá dando todos esses erros. Então esses foram os erros que ele deu. E ele já começa aqui, import que não tá sendo usado, super... Que eu imagino, né? E outra coisa, eu não estou ensinando a programar aqui. A gente assume que as pessoas sabem um pouquinho de programação, mas eu vou ficar batendo papo, né? Um conteúdo mais longo formato, dizendo assim, isso aqui parece C. Isso aqui parece, né? Isso não parece JavaScript. Por que o Rust faz isso? A ideia é a gente conversar um pouco e fazer em live isso aqui é para o formato vocês também contribuírem, né? Vamos ver, tá? Não consegui achar a função calcula o preço das maçãs. Vamos dar uma olhada no arquivo, porque eu acho que vai ficar mais claro quando a gente dá uma olhada aqui. Quizzes 1. Peraí, quiz 1. Tá. Esse é o quiz das seguintes seções: variáveis, funções e if. Mary está comprando maçãs. O preço de uma maçã é calculado da seguinte forma: uma maçã custa 2 Rustbucks. Entretanto, se a Mary comprar mais de 40 maçãs, o preço de cada maçã é reduzido por apenas 1 Rustbuck. Tá, entendi. Se comprar mais do que 40, as maçãs custam 1 Rustbuck. Então, assim, escreva uma função que calcula o preço de uma... eu tava dizendo, eu achei que era ordem aqui, de uma compra, né? O preço de uma compra de maçãs, dado a quantidade que comprou. A função é calcular o preço das maçãs... Entra alguma coisa, sai alguma coisa, beleza. Vou escrever aqui, o erro que dava é que essa função não existe. Calculate price of apples. E daí o Rust a gente aprendeu no outro episódio. Aqui vai ir os parâmetros, aqui vai ir o tipo de saída. O tipo de saída, eu vou botar que é um inteiro. E a entrada é
N... Eu vou botar N, só bem rústico. Quantas maçãs são? O tipo é inteiro também. Vamos botar aqui um inteiro de 32 bits. Salve. Obrigado por terem dado salve no chat aí. Beleza. Vamos salvar aqui. E daí se a gente volta aqui no Rustlings, já deu bem menos erro, ó. E daí... Tá, beleza. E daí ele deu um outro erro, que é uma coisa que a gente aprendeu também. A função vazia no Rust, ela por padrão retorna o que eles chamam que é o tipo unit, que é o quê? Um tipo vazio. Ele representa como um parênteses abrindo e fechando. Não é isso que a gente quer. A gente quer retornar um número. Vamos retornar N. Ok? Tá errado, mas nós vamos passar o erro. Não, peraí. Passou? Não. Ah, sim. Ele esperava... Ele esperava i32 e recebeu unit. Por quê? Porque quando ele chama calculate price of apples... Vamos ver rapidinho. Esperava i32, encontrou... Implicitamente retorna unit. Ah! Era minha culpa. Eu tava com o Temux preso naquela coisa. Ele passou, tá? Vamos dar uma olhada, ó. Ele funcionou, só que ele rodou os testes e deu os valores diferentes, tá? E daí é uma coisa bem legal que ele nos mostra aqui, que é assim, nós estamos usando programação orientada a testes. Não sei se vocês já fizeram o que a gente chama de programação orientada a testes, mas a ideia toda, e que eu acho muito legal, quando eu comecei a fazer isso na minha profissão do dia a dia, né, porque eu trabalho como desenvolvedor, me ajudou muito, é que a gente pensa nos casos de uso mesmo antes de ter o código. Então, nosso código tá errado, tá? Ele tá retornando N quando a gente diz qual é o preço de N maçãs. Porém, aqui a gente tem os testes. Ele diz assim, ó, quando eu passar 35 maçãs, o preço tem que ser 70. Quando eu passar 40 maçãs, o preço tem que ser 80. Quando eu passar 41, o preço tem que ser 41, ok? Se a gente tivesse, eu vou aproveitar e vou falar um pouco aqui sobre programação orientada a testes, né? Se a gente quisesse fazer exatamente como o Kent Beck, eu acho que é no livro dele, ele fala, é tipo assim, ó, if n igual a 35, tá? Deixa eu ver... Tem que lembrar a sintaxe de Rust, eu não uso no meu dia a dia, acho que é isso. Se igual a 35, retorna 70, beleza? Vamos aqui para os testes. Sim. Legal, a gente acabou achando uma coisa do Rust. Como o braço do else não existe, a gente tem que retornar alguma coisa também. Senão, vamos retornar N, por exemplo, ok? Aí ele diz assim, ó, o primeiro teste passou. Ele diz aqui que o primeiro teste... Bom, ele não disse que o primeiro passou, mas ele disse que o segundo falhou, beleza? 40 não é 80. Porque tem o segundo caso. No livro do Kent Beck lá, da programação orientada a testes, ele vai dizer assim, vamos fazer o baby steps, né? Vamos fazer assim, ok, mas então a gente tem um caso aqui, else if n igual a 40, retorna 80. Else retorna n, por exemplo, né? Aí, ó, funcionou, entendeu? Ó, eu resolvi o teste. Por que eu resolvi o teste? Porque os meus casos, eles não estão... olha, pegando tudo aqui, tá? Por quê? Porque se eu quisesse comprar uma maçã, vamos botar aqui, ó, o preço é 2, né? Custa 2 quando tem menos que 40 maçãs. Aí já para de funcionar. Por quê, né? Porque daí ele diz, ok, 1 hora tu vai ter que fazer a refatoração disso e achar o cerne, tentar resolver de verdade o teu problema. E é bom porque agora tu tem os teus casos de uso te ajudando, né? Eu poderia botar if 1 retorna 2. Nós não queremos fazer isso. O que a gente quer fazer é assim, ó, if n. Inclusive, esse problema, o enunciado quase já resolve. If n menor que 40, retorna n vezes 2. Else retorna n, certo?
Ou seja, se o preço é menor que 40, é a quantidade... Se a quantidade é menor que 40, é a quantidade vezes 2. Cada uma custa 2. Se não... Opa, nem precisa desse if aqui. Só isso. Se não, é exatamente a quantidade. Não, peraí, não resolvemos. Menor ou igual a 40. Ah, menor ou igual a 40. Isso se chama erro de -1, pessoal. O nosso maior inimigo como programadores depois das impressoras. Então, gostaram disso aqui? Isso aqui é programação orientada a testes. Muito fácil esse teste, exatamente para eles mostrarem pra gente que eu mostrei pra você, sabe? Tu não precisa, pra descobrir que um número é par ou ímpar, tu não precisa if 0, then par. If 1, then ímpar, sabe? Tu não precisa fazer isso pra todos os números. Tu precisa fazer o quê? Tu precisa ver o resto da divisão por 2, se é 0 ou 1. Só que pra tu descobrir isso pra um problema que é mais complicado, tu decompõe ele em partes menores, tu decompõe ele em casos de uso menores, vai solucionando cada um dos casos de uso e, eventualmente, tu vai achar um padrão, um algoritmo que resolve todos eles. Isso, quando tu consegue fazer isso pra funções assim, tipo matemática, solucionar problemas lógicos, funciona muito bem e faz tu entender demais o que tu tá fazendo. Beleza? Acho que tá tudo correto, certo? Vamos para a próxima aqui. Certo. Vamos para o próximo exercício. N. E agora nós estamos no quarto capítulo propriamente dito, tipos primitivos. Vamos nessa. Ops. 04 Primitive Types. Primitive Types 1. Qual é o erro que nós estamos vendo aqui? Não consigo achar o valor is evening, né? É fim da tarde. Eu apaguei um parênteses no teste 2. Peraí. Vamos voltar aqui. Chat. Apaguei? Eu tô maluco? Axon Ness falou forward deployed engineers. Cara, eu nunca achei. Eu nunca ouvi falar disso. Eu espero que não seja algo que eu tenho que saber. Gustavo Manuel disse: boa noite, Teclas. Ué. Caiu? Não caiu a live, né? Meu YouTube disse aqui que não há dados. Tá certo, beleza. Não, tá ok. Tá, levei um susto aqui. Não, o canal sendo derrubado em tempo real. Beleza. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Tecla. Eu tava aprendendo Rust por curiosidade ontem. Levei um susto quando apareceu pra mim o novo vídeo teu sobre Rust. Ah, tu gostou? É o nosso monitoramento aí em tempo real dos inscritos. É um cargo novo da Anthropic. Eles estão falando que é elite dos engenheiros de IA. Se vem da Anthropic... o pessoal da Anthropic é buzzwords o tempo inteiro. Não quer dizer que, né... Eu acho que eu sempre tenho que lembrar isso. É legal, fazem muitas coisas legais, mas o Dario Amodei eu vou te contar. O cara todo dia acorda e diz que buzzword eu vou inventar hoje, tá ligado? Eu sempre lembro daquele cara... Vocês lembram disso? Deixa eu achar aqui, ó. Que o Yahoo, uma época... Ainda existe o Yahoo, eles já faliram. Acho que ainda existe Yahoo, né? Yahoo Futurist Engineer. Teve uma época que um cara da Yahoo foi dar uma entrevista em algum lugar. Tô lembrando? E daí ele era um cara muito estranho. Aqui, ó. David Xing. Eu vou achar aqui, peraí, só pra mostrar pra vocês. E nada contra cara estranho, porque se eu desarrumar um pouco o meu cabelo, eu fico muito parecido com ele, tá? Mas daí, tipo, eu lembro que o negócio todo... Tô copiando o link aqui pra mostrar pra você. Era que, tipo, era uma entrevista... E daí, o cara tava assim, ele tava tipo com um hobby preto, ele parecia, sei lá, tipo um vilão do Harry Potter, assim. E daí o cargo que aparecia nele era Future Engineer.
sabe? Engenheiro de futuro, como se fosse assim. E daí, tipo, tem que acabar as empresas do Vale do Silício, tá ligado? Um negócio completamente descolado da realidade. Bom, é porque ele tá no futuro, né? E a gente tá aqui aprendendo Rust. Vamos pro próximo exercício aqui. Tá, vamos ver aqui, ó. Vamos ler a função. Ele cria uma variável, né? E bota o valor true, um booleano, então não precisa de tipo. A gente viu no primeiro episódio, quando tu coloca o tipo, ele implicitamente sabe deduzir, porque tu colocou um objeto booleano aqui, então é booleano. Se is morning, ele imprime good morning, beleza. Tudo, defina uma variável booleana com o nome is evening, antes do... Eu tenho que sempre... Deixa eu ver se eu consigo fazer um tamanho diferente aqui pra vocês, peraí. Talvez isso fique melhor pra vocês verem. Daí eu posso aumentar a fonte e mesmo assim... Isso aí. Ok. Antes do if, o valor da variável deve ser a negação oposto de is morning. Ah, tá. Eu acho que ele só quer nos ensinar a fazer a negação no booleano. Deixa eu ver. Let is evening. Eu acho que é esse aqui. Not is morning. Isso, vamos ver se passou. Passou, tá, beleza. Esse exercício é muito simples, ele nos ensinou a fazer o not. Esse aqui, tipos primitivos 2, your character. Já vamos direto pro exercício aqui. Gigante esse aqui. Uma dúvida que não quero calar sobre Rust, porque virou um meme de que Rust é usado por pessoas programadoras trans. Já vi coisas assim no Reddit, mas nunca achei a origem. Cara, assim, ó, eu acho que tem pessoas grandes da comunidade que são pessoas trans, mas também tem muito uma questão de que eu acredito que a comunidade Rust, ela é muito acolhedora a tipos de pessoas diferentes, o que deveria acontecer em todas as comunidades, mas eles são especialmente acolhedores, tem código de conduta, geralmente a comunidade se posiciona sobre questões sociais que vão ter a ver com pessoas LGBT, questões de pessoas trans, questões que têm a ver com raça, principalmente nos Estados Unidos. E isso é um dos motivos, tá? Porque a comunidade Rust também é atacada. Não quer dizer que não tenha pessoas ruins na comunidade, que não tenha problemas na comunidade, mas eu acho que isso é um dos motivos que também, tanto pro bem quanto pro mal, se associa, por exemplo, a muitas pessoas trans usam Rust. Talvez algumas pessoas usem isso como um ponto de orgulho. É uma comunidade que se preocupa com essas questões, então é uma comunidade que eu me sinto bem. Mas também outras pessoas usam isso para o mal, dizendo assim, é ruim, né? Eu não queria que essa comunidade incluísse essas pessoas. Vocês devem ter visto isso quando deu a brigaiada sobre o kernel do Linux, que o pessoal não quer, não quero que o Rust entre no kernel do Linux. As pessoas que estavam brigando na lista de e-mail lá e tal, não iam falar esse tipo de coisa, mas nos fóruns e nos comentários vocês viam o pessoal falando assim, esse tipo de gente, cabelo colorido, sabe a menina do cabelo colorido que os nerdola tem medo? A menina do cabelo colorido vai te pegar, ela tem cabelo roxo e ela programa, sabe? Então o pessoal ficava um pouco com medo disso, eu acho. Mas o que eu sinto, tá? Por que eu gosto muito de Rust? Eu acho legal que a comunidade tem isso, mas eu sempre falo assim, eu fui convencido do fato de que é muito foda que tem uma linguagem que dá pra escrever código baixo nível, que tem todas essas preocupações com o código baixo nível, que é algo que eu gosto muito de C, não gosto de C++. Tava até pensando que depois que a gente finalizar isso, a gente poderia fazer... Tem uns cursos de C, por exemplo, que fazem uma coisa muito parecida, e daí a gente ia ver o contraste, sabe? Mas ao mesmo tempo o Rust é uma linguagem moderna, e tem várias coisas modernas, eu acho muito legal, sabe? A terrível menina do cabelo roxo, /azul, /verde e tal. É uma comunidade bem aberta. E daí, só que assim, Fábio, várias pessoas vão dizer, é uma comunidade que tá sempre brigando, é uma comunidade que tá sempre enchendo o saco. Porque, sim, é uma comunidade que vai pro fight em várias dessas brigas, né? Outra coisa também que tem na comunidade Rust que é interessante, eu não faço muito parte da comunidade, então eu não consigo dizer, mas eles não têm uma pessoa que é a figura que geralmente se fala ditador benevolente, sabe? O Python... tem o Guido Van Rossum, eu não sei se o Guido tá à frente da comunidade ainda, mas o Linux tinha o Linus Torvalds e em menor nível tem o Greg Koa, eu acho. Então tem uma hierarquia, geralmente no software livre,
O que é um pouco contraditório, se vocês pensarem, porque o software livre é muito feito pela comunidade, mas as comunidades, a maneira que várias se organizam é que quando dá uma brigaiada, quando dá problema, tu precisa ter pessoas lá dentro que vão gritar com todo mundo e vão dizer assim, eu vou decidir, essa briga do Rust no kernel do Linux... o Guido largou, né? Tá, beleza. Essa briga do Rust no kernel do Linux, ela tem muito a ver com o fato de que, assim, o Linux estava deixando solto, o pessoal começou a brigar. Não consegue resolver. Aí o Linus chega e diz assim, vou ter que botar ordem aqui. O Rust, ele tem um conselho e ele tem uma comunidade que, se não me engano, até eu acho que tem cargos eleitos para a comunidade. E daí, isso é uma coisa que gera uma comunidade muito mais aberta, mas ao mesmo tempo gera uma comunidade que tá sempre em disputa desse tipo de coisa. E daí tem muita política, sabe? O pessoal fica, ai, nossa, muita política no Rust. E o que eu quero sempre falar pra vocês é que tem muita política em toda a comunidade do software livre. Só que, enfim, a nossa política nem sempre é essa. Inclusive, nem sempre é do jeito que a do Rust é, eu queria dizer. Inclusive, eventualmente eu quero trazer pra vocês uma resenha de A Catedral e o Bazar, que é um texto clássico que fala sobre essas coisas, só que ele é um texto de 20 e poucos anos atrás. E eu acho que ler ele hoje é muito complicado, não complicado, diferente, assim. O que tá sendo falado ali é completamente diferente se vocês olharem pra hoje, e é muito interessante ver isso. O Senado enferrujado. Mas enfim, vamos falar de coisas técnicas. Vocês estão falando de política aqui, pessoal. Vamos ver, tá. Caracteres, char. Parênteses simples são diferentes de parênteses duplo que você tem visto por aí. Então, minha primeira inicial, C. Minha primeira inicial, ponto, é alfabético. Ele retorna alfabético. Se ele faz minha primeira inicial, ponto, é numérico. Ele retorna é numérico. Se não, ele diz não é alfabético nem numérico. Tá, então isso eu já tinha lido. Eu tô lendo o livro de Rust nas minhas horas vagas. E é isso, tem caractere. No C tu também tem o tipo caractere e tu tem o tipo string, como se fosse que é uma lista de caracteres. E a sintaxe é parecida no C, quando tu tem uma só, é um caractere. Porém no C, tu tem a questão de que uma string é literalmente uma lista de caracteres finalizada por um zero, né? Por um terminador. Quer dizer, não precisa estar finalizada por um terminador. Inclusive, grande parte dos problemas com string copy, essas coisas, é por causa disso. Mas, enfim, em Rust, a sintaxe é assim. Embora eu acho que seja diferente, né? O exemplo análogo é declarar uma variável chamada seu caractere com o seu caractere favorito. Tente uma letra, digite ela com como é que eu tô esquecendo isso? Não é parênteses, porra. Aspa. Uma aspa. Tente um caractere especial. Tente outro caractere de uma linguagem diferente que não é a sua. Tente um emoji. Tá, eles estão dizendo isso, é legal. Os caracteres em Rust, eles não são que nem em C, que ele é 1 byte só. Esse emoji, ele é um caractere Unicode, eu acho. Esse que tá aqui. Tanto que vocês veem que ele tem a fonte bonitinha aqui no terminal. Obrigado, Felipe. Eu tava falando parênteses, eu queria dizer aspas. E daí aqui a gente pode fazer o teste, beleza. Tá, eu acho que o erro que tava acontecendo... passou. O erro que tava acontecendo era só definir aquele caractere. Mas o que é interessante é que a gente pode dizer... O emoji, ele diz, não é alfabético nem numérico. Ele vem pra cá. Se a gente botar o L, se a gente fizer o L, ele diz que é alfabético. Se a gente botar 1, ele diz que é numérico. Então isso aqui é para vocês poderem, por exemplo, testar que tipo de caractere é. Imaginem que vocês estão fazendo um código que faz o parse de alguma coisa que é digitado no terminal. Vocês podem usar essas funções, né? E daí eles já mostram, eu lembro que eu li isso no livro do Rust, até quem chegou aqui agora. No Rustling, se vocês apertarem H de hint aqui, ele disse que não tem dicas. Eu ia dizer, eu achei que a hint aqui, o que eles iam dizer? Leia o capítulo sobre caracteres no livro do Rust. Porque daí o capítulo sobre caracteres me explicou. Eles são 4 bytes. Cada caractere é 4 bytes. Se vocês disserem, mas em C o caractere era 1 byte só, e daí eu podia usar ele para economizar espaço, para fazer não sei o que, mapas de bits. O Rust tem o tipo inteiro
de 8 bits, que é um byte inteiro com sinal, de 8 bits inteiro sem sinal. Então, vocês podem fazer isso, tá ligado? Quem tá acostumado com C deve dizer, caralho, olha quanto espaço eles gastam para o caractere só. Mas é para eles poderem usar caractere Unicode, né? Deixa eu dar uma olhada. Letras gregas entram como alfabético? Boa pergunta. Boa pergunta. Façam um teste aí em casa e me digam quem tá com o Rust aberto aí. Porque senão é coisa de estadunidense, né? Os caracteres deles são alfabéticos. Aí vem o grego, vem o chinês, vem o japonês, o russo, não é alfabético. Mas eu acho que deve ser, tá? Tem que ser, pessoal. Senão ia ficar muito ruim de programar. Imagina querer fazer um programa em russo e não funcionar. Nem queria dizer nada, mas dá pra deixar essas status lá no Tmux mais bonitinha. Obrigado, Fábio Brito, é verdade. Esse não é o computador que eu uso pra programar, então tá bem feinho. Porém, tu tem razão. Como é que é o comando setName? Pra eu lembrar aqui. Me dá os comandos no chat aí, que eu vou botar um emoji de caranguejo no Rustlings ali. Porque, se não me engano, eu tenho um script que eu uso nos meus servidores do trabalho, que ele abre todas as abas que eu preciso e ele bota um nomezinho, mas é o quê? SetName? Eu não lembro. Então, eu não sei se é o TF16, tá, Fábio? Tem que ler o livro lá. No livro conta como alfabético, sim. Is-ASCII Alphabet é o que vai testar se tá na tabela ASCII. Legal, obrigado, pessoal. Eu vou continuando aqui, tá? Mas, enfim, eu tô dando exercício pra vocês. Isso aqui é a troca. Vamos ver esse aqui, tipos primitivos 3, beleza? Crie um array chamado A com pelo menos 100 elementos nele. Beleza. Eu li um pouco sobre Rust, mas acho que eu esqueci. Obrigado por postar também. Eu vou usar mais tarde esse caranguejinho aí. Um array é assim. Pera aí. Eu não lembro se é assim. E daí aqui... Deixa eu ver. Isso vai estar errado, beleza? Por quê? Ele vai dizer que não é um padrão, beleza. Porque na realidade A, e daí eu tenho que dar um tipo, e eu acho que é i32 100. É isso? Eu acho que... Eu tô tentando... É questão de lembrar a sintaxe do Rust. Tá, não é isso. Esperava um de 7 tokens possíveis. Esperava... Vamos ver aqui. O tipo i32 array é assim, será? Não. Será que é assim? Nós vamos usar a dica aqui, se eu não lembrar. Eu tenho que lembrar da sintaxe do array. Tá, beleza. Eu acho que essa é a sintaxe, mas ele disse, eu não sei qual é o tamanho em tempo de compilação. E era exatamente isso que ele disse. Tu precisa ter um tamanho em tempo de compilação, tem que ter 100 coisas. Vamos ver a dica se ele nos dá a sintaxe aqui. Pode mandar ajuda no chat, mas a graça meio é a gente ver... Eu vou ler a dica aqui, não tem problema. A dica já vai... Ó, tem uma maneira de inicializar os arrays com um tamanho que não requer que você digite os 100 itens, porque tem isso. Você pode fazer um array... E isso eu vou mostrar pra vocês antes de continuar. Que é assim, ó. Como eu acho que tá certo. Como em Rust a gente pode só não dizer o tipo se ficar explícito o objeto que a gente bota dentro. Ele passou, mas ele disse, pô, esse array é muito pequenininho. Esse array é michuruca, ele disse aqui, ó. Esse array é um arrayzinho mequetrefe. E daí a sintaxe que a gente usou aqui funciona, mas a gente precisa usar um negócio pra dizer assim, não, tem 100 elementos aqui. A gente inicializou 100 elementos. Qual é a dica? Por favor, Rust, me ajude. Array, e daí tu abre array, bota um objeto, ponto e vírgula, o número de vezes, tá? Se não me engano, em algumas versões do C, algumas specs tem também isso aqui. Então, olha só, não precisa botar o tipo, porque ele já vai saber, e daí eu boto assim, 0, ponto e vírgula, 100. Faço um array de tamanho 100. E daí funciona. Beleza. Essa é a sintaxe. Boa noite, Enemy Stand U296. Primeira vez na live, seja bem-vindo. O Bruno confirmou que os caracteres hindu funcionam.
E o Rust usa o TF8 para strings, beleza. É que eu achei... Eu tô lembrando errado que eles falam que é 4 bytes por caractere, porque o TF8... Bom, eu não lembro. Eu sou péssimo com isso, tá, pessoal? Às vezes eu me sinto mal que eu lembro errado os detalhes técnicos, mas... deixa eu ver o que o Ulisses disse aqui. Rename window. Tá, deixa eu ver como é que é o... Peraí. Cara, eu vou... Tá, beleza. Vocês não precisam dar a dica, não. Obrigado, Márcio. Vocês não precisam dar as dicas, não, porque se precisar eu faço a hint. A não ser só se vocês estiverem sofrendo muito com a minha coisa aqui. Eu vou tentar focar aqui. Depois a gente muda o nome das coisas. Vamos ver o próximo. Não consegui achar nice slice nesse escopo, beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Tipos primitivos 4. Tem a função main. Ele tem nos testes, ele define uma slice out of array, um corte de um array. Faz um array A, que é 1, 2, 3, 4, 5. É um array de i32, eu acredito, que é o tipo numérico padrão, de tamanho 5. E daí tudo. Faça um corte, chamado nice slice, né? Belo corte do array para que o teste passe. E o nice slice beleza. Isso aqui é só questão de sintaxe. Isso aqui é o que eu mais esqueço, porque eu não uso o Rust no meu dia a dia. Mas eu imagino que é assim, ok, nós temos esse array A, e daí a gente vai fazer uma coisa assim, tipo 2, 3, 4. A gente quer começar... Deixa eu ver se é isso. A gente quer começar da posição 1, que é a segunda, ponto e vírgula, 3 posições. 2, 3, 4. Será que é essa a sintaxe? Vamos ver. Não. eu vou ver a dica direto, tá, pessoal? Porque isso é só questão de lembrar da sintaxe. Dê uma olhada na seção Entendendo Ownership Slices, outros slices do livro e use o início e o final mais um dos índices do array que você quer para fazer um slice. Se você está curioso, o primeiro argumento de assert check não tem um... Tá, mas é que eles já foram bem para frente, tá? Eles estão falando de referência e eles estão falando de ownership. Mas nós vamos dar uma olhada, tá? Nós vamos dar uma olhada no livro aqui, porque eu tenho quase certeza que ele vai me mostrar a sintaxe. Beleza, vocês poderiam só dizer, você vai usar a sintaxe, mas é isso aí, nós vamos ler o livro agora, beleza? Deixa eu só... Deixa aqui. O tipo slice, né? O tipo corte. s.asbytes. Vamos passar. Ó, era isso que eu tava pensando aqui, ó. Pera aí. É que ele já tá falando de string, nós ainda não aprendemos string, tá? Mas a gente sabe que a string provavelmente é uma lista de caracteres e ele faz 022.5. Eu imagino que ele tá dizendo assim, de 0 a 5. E tem que saber se é incluso ou não incluso. Eu acho que é não incluso 5, ou seja, ele vai pegar os 5 primeiros elementos. O elemento 0, 1, 2, 3, 4. Será que é isso? Vamos ver se essa é a sintaxe que a gente queria. Acho que essa é a sintaxe. E desculpa, o pessoal que sabe programar deve estar assim, ei, que sabe programar Rust. Nice Slice não tem um tamanho que ele sabe em tempo de compilação. Se você colocar um e-comercial, é por isso que eles queriam que a gente aprendesse. Consider borrowing. Tá, a gente ainda não aprendeu o que é o pegar emprestado. Com o AJ, né, caranguejo, pegar emprestado as posições de memória. Vamos botar esse e-comercial e ver se isso resolveu. Não, deu erro, vamos ver. Por quê? Porque eu fiz só 2, 3. Por quê? Porque a gente teria que ter ido começar da posição 1 até a posição 3. Não é 3 depois, até a posição 3. Então ou a gente bota 4 aqui, ou a gente usa... A sintaxe é essa, se não me engano? É. Eu acho essa sintaxe meio ruim, porque ela não parece a das outras linguagens, mas não é ruim, tá? Em Ruby, a sintaxe é essa, ó. 3 pontos. Em Ruby é assim, 2 pontos, tu vai pegar 1 e 2. 3 pontos, tu vai pegar 1, 2 e 3. Tu vai incluir o elemento que tá ali.
eu mesmo me convenci que essa sintaxe do Ruby é horrível, porque é complicado. Isso aqui é no Rust, ou vocês podem fazer assim, de 1 até 4, porque daí ele vai pegar 1, 2, 3, para no 4, não pega o 4. Vamos ver se isso funciona. Sim, funciona. E eu sempre falo pra vocês, o que é bom da gente tentar... A gente tá tentando sair da Matrix, eu li o chat agora. O que é bom da gente fazer esses exercícios é que tu pode experimentar, tá ligado? Então, se você tá fazendo em casa, não é assim, passei e vamos pro próximo. Porra, lê a dica, lê o capítulo do livro, faça esses experimentos. Nós não vamos fazer aqui, porque senão nós vamos ficar 50 horas pra fazer cada capítulo, né? Eu quero finalizar aqui, mas vocês, no tempo de vocês, saboreiem os crustáceos. Beleza? Vamos nessa. Eu sei como eu saio do vinho, sim. Eu até tava dizendo, eu não tive tempo antes dessa live. Enfim, aconteceu muita coisa, vocês vão ver o início da live, vocês vão ver que aconteceu uma situação ali que a gente tava falando sobre isso no início da live. Quando eu acabei a última, eu disse, eu vou fazer um setup melhorzinho. Eu já vou fazer os Tmux abrir sozinho. Eu já vou deixar um Nerd Tree pra usar no Vim, assim. Eu já vou, tipo, pra não precisar sair nunca do Vim, né? Eu vou instalar o coisa de arquivo ali dentro. Aí eu não tive tempo de fazer. Então, no episódio 3, na terceira live, o setup vai estar um pouquinho melhor aqui, beleza? E daí, se vocês quiserem, vai ter caranguejo por tudo quanto é lado e tal. Beleza. Será que tem como botar... Eu nunca vi isso. Tem como botar uma animação aqui embaixo no Tmux, tipo fazer um marquee, sabe? Aí de tempos em tempos a gente faz um caranguejinho andar. Vamos ver esse aqui. Tipos primitivos 5. O que você acha de programação competitiva? Cara, é bem divertido. Eu fiz um pouco na faculdade, que é aqueles negócios de maratona de programação, né? Acho bem divertido. Não era muito a minha pira, mas até no episódio passado... Perguntaram pra mim como é que eu faço quando, por exemplo, eu penso na IA automatizando o trabalho do programador, não é nem automatizando, né? Transformando nessa coisa bizarra que a gente tem que gerar um monte de código, revisar um monte de código, fazer ele ser mantenível de uma maneira diferente, porque não é bem se ele vai ser tipo, como é que tu lida com essa coisa que tá transformando a nossa profissão nessa coisa que eu sinceramente acho que é uma porcaria o que tá virando nossa profissão. E daí eu disse, eu gosto de, por exemplo, fazer esse tipo de coisa. Fazer os exercícios, eu falei Projeto Euler, Hacker.org, quais outros tem, enfim, esses exercícios de programação, os exercícios de maratona de programação é um negócio que me centra um pouco. Porque eu acho legal programar, eu acho legal pensar e resolver os problemas. E, enfim, não é só a IA, mas o mercado de trabalho, o trabalho que tu tem que fazer geralmente no desenvolvimento web, desenvolvimento CRUD, esse tipo de coisinha aí, né, front-end, back-end, isso aí não é o tipo de trabalho que eu gosto de programação, não é um problema puzzle, assim, para ser resolvido. Raramente tu vai ter que criar um algoritmo novo e fazer alguma coisa. Então, maratona de programação é isso. Mas eu gosto mais, por exemplo, de Hacker.org. Um dia a gente vai fazer isso, que é os desafios bem ecléticos, assim, sobre várias áreas diferentes da programação, sabe? Isso, e essas coisas de a hackathon, isso que eu não gostava, tá, Sil? A competição, o aspecto competitivo. É divertido competição, não é isso, mas eu ficava nervoso e eu ficava me sentindo mal. Fui lento, não consegui fazer o negócio, sabe? Fazer uma live do setup ao vivo, talvez, mas eu posso experimentar. É que assim, às vezes eu fico com vergonha de, vou abrir aqui como é que eu faço o negócio. Daí vai ser tipo assim, não lembro nada. Deixa eu procurar no Google. Deixa eu tentar lembrar aqui e ficar errando a sintaxe 2 horas. Nem sempre eu vou fazer em live essas coisas por causa disso, tá? Beleza. Vamos continuar aqui. Tipos primitivos 5. Tá. Ele faz uma variável catch, e daí, eu sei o que ele tá fazendo, ele faz isso aqui, abre parênteses, e daí tem um valor Furry McPherson, o nome do gato é Sr. Mac Pelos, né, Sr. Pelo, MC Pelos, e daí vírgula 3.5. Isso aqui, daí ele, desestruture a variável gato para que o print funcione. Então ele mostra aqui o nome, é a primeira coisa que a gente vai imprimir, e a idade é a segunda coisa. Então, esses 2 valores aqui são o nome do gato e a idade do gato.
E isso que ele tá nos mostrando, eu sei o que é, tá? É uma tupla. Enfim, várias linguagens têm esse conceito, não confundir com o supla, tá? Alright? We're not talking about him, ok? A gente não está falando dele. Isso é uma tupla. E uma tupla é um agrupamento de dados diferentes, né? Potencialmente diferentes, que não são nomeados, eles são só ordenados. Então parece um array, que é uma lista de dados. Inclusive no Rust é interessante isso, a gente não chegou a ler no livro ali, mas eu já sabia. No Rust os arrays eles têm um tamanho fixo sempre. O compilador sabe o tamanho de todos os arrays. Se ele não sabe o tamanho do array, é outro tipo que tu tem que usar. E a tupla, ela é isso, é componentes de tipos potencialmente diferentes que estão juntos. Para desestruturar ele, se eu não me engano, é assim, ó. Parece, sei lá, JavaScript, tem isso, várias linguagens têm a desestruturação, mas eu acho que é assim. Vamos ver se eu lembrei da sintaxe. Name, age. Então o que acontece? Como ela é ordenada, né? Primeiro vem esse valor, segundo vem esse outro valor. Tu diz assim, desestruture eles, né? Tire os componentes. O primeiro tu vai chamar de name, o segundo tu vai chamar de age. Será que é isso? Será que eu lembrei certo? Será que eu fiquei todo esse tempo falando e lembrei errado? Vitória! Vitória da classe trabalhadora. Em Python, uma tupla é um array imutável. Eu não sei como é que é implementado no Rust. Aí eu vou deixar pro livro. Vamos ver o que ele diz na hint aqui. Ele disse, leia o livrinho, tá? Nós não vamos ler o livrinho agora, mas essa é a sintaxe. E é bonito isso. Se não me engano, porque eu já fiz uma vez esses exercícios, né? Daqui a pouco a gente vai chegar na parte que eu não fiz. Mas, se não me engano, no segundo quiz, a gente usa muitas tuplas para um negócio maneiro e eu acho que é bem legal. Vamos para a próxima aqui. Tipos primitivos 6. Só vamos abrir o arquivo aqui. Eu acho que geralmente o arquivo é bem útil pra gente. Testes. Temos testes aqui. Indexando uma tupla. Ele cria uma tupla que tem os números 1, 2, 3. Notem, não é um array, é uma tupla. Quantas vezes mais eu posso dizer? E daí ele quer pegar o segundo valor da tupla. Eu não lembro a sintaxe. Será que é numbers que nem um array? Vamos ver. Não, tá, era isso. Eu lembrava, na real. É números ponto 2. É isso? Tá, beleza. Porém, de novo, segunda vez. Segunda vez aqui, a arma de Tchaikov vem forte. 0 é o primeiro elemento, 1 é o segundo elemento, 2 é o terceiro elemento. Ou seja, numbers.1. Isso, tá certo. Beleza? Então, vamos nessa, gurizada. Vamos pra próxima.